Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH, da Rádio Gaúcha, de tudo, né? Do esporte, do Grupo RBS. Nós estamos chegando, meus amigos, na parceria de Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E também Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos, porque nós estamos chegando mais uma vez aqui para debater e falar muito, porque é o final do Campeonato Gaúcho, vem aí a primeira decisão neste final de semana. Tem muita coisa, Carol Freitas. Muita coisa, a gente falou, né? Demos um spoiler na última edição do que teria hoje o Resenha das Gurias, e assim, né? A gente promete e cumpre, na maioria das vezes, 90% dos casos, Não, né? a gente cumpre. Pô, a temporada de 25 foi sensacional. Que e nem trabalhamos. Terminou. E nem terminou. Tem que fazer o scout dos nossos números em 25 ainda, a quantidade de vezes que trabalhamos. Mas enfim, né? Isso deixa para outro momento. Eu sempre falo, né? Tem muita coisa, porque realmente sempre tem muita coisa, tá? Não é uma propaganda enganosa aqui. E tem muito, né? Especialmente porque a gente tá chegando na reta final do Gauchão Feminino. E hoje nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o ônibus. Vamos? Vamos. Nós vamos até Caxias do Sul para ouvir o lado mandante desta primeira decisão do Campeonato Gaúcho, o Juventude, que faz uma campanha histórica, né? Já é um ano muito especial e esse ano pode se tornar ainda mais especial, quem sabe, com a conquista do título gaúcho. Quer apresentá-la diretamente da tua terrinha? Minha xará, né? É tua xará, exatamente. Que ela tem. Chegamos a um momento histórico. Ah, quase não tem, né? Com o meu nome ele é muito, e o dela também ele é muito exclusivo, né? O nosso nome, mas assim, estamos recebendo hoje a Carol Ladaga, lateral do Juventude, pra gente projetar um pouco essa decisão contra o Grêmio, falar também, né, sobre a temporada como um todo, as primeiras fases do Campeonato Gaúcho, Brasileirão, mas antes disso tudo, te agradecer, Carol, e dizer assim, ó, tu tá em casa aqui no Resenha das Gurias, tá? Fica à vontade. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa trajetória até então, sobre esse primeiro jogo que vai ser agora no final de semana. Eu que agradeço pelo convite, obrigada. A minha primeira pergunta é o seguinte: como é que é uma semana de decisão de Campeonato Gaúcho para vocês? Como é que tá sendo essa semana? Mudou alguma coisa em horário de treino? Estão treinando mais? Estão treinando menos? Tu tá conseguindo dormir? Mudou alguma coisa na alimentação? Quero saber como é que é para uma atleta de alto rendimento viver uma semana tão decisiva como essa. O horário de treino não mudou, continua sendo a mesma coisa. Os treinos estão sendo bem específicos, assim, visando esse grande jogo que vai ser. Continua comendo as mesmas coisas, está dando certo até aqui, então a gente mantém e vamos lá até o final. A gente até poderia perguntar qual é a dieta de uma atleta pra gente seguir, né? Mas eu acho que não vai muito ao caso. Não vai muito ao caso. Final de ano não é o momento. Mas, Carol, eu queria te perguntar também o que vocês estão esperando, né? O que vocês projetam desse jogo contra o Grêmio? É uma equipe que vocês já enfrentaram no Campeonato Gaúcho, também no Brasileirão. Mas o que vocês estão esperando, né? A gente sabe que uma final ela tem um peso maior do que os confrontos que vocês tiveram anteriormente contra essa mesma adversária. Bom, as expectativas a gente pode dizer que são as melhores. Foi o que você falou, a gente já enfrentou elas no Campeonato Brasileiro, a gente já se enfrentou no Campeonato Gaúcho, mas o que ficou para trás já aconteceu, agora são outros 2 jogos e são coisas completamente diferentes. Eu, como sempre, sou muito ansiosa, então eu já quero logo jogar, eu já quero logo fazer esse primeiro jogo, para a gente saber por que vai ser. A gente tem trabalhado duro, acredito que elas também têm, são grandes equipes, mas eu já quero logo jogar. Um pouco sobre isso, Carol, assim, para te ouvir, vocês já conseguiram uma campanha histórica até aqui, né, independentemente do que aconteça agora na decisão. Isso, de certa forma, deixa o ambiente um pouco mais tranquilo, porque o Juventude já tem uma campanha histórica por chegar na decisão novamente, ou não, tem uma ansiedade maior porque sabe que o time pode fazer ainda mais história do que já fez, como por exemplo, a conquista do Campeonato Gaúcho? Bom, a gente sabe que a gente fez história até aqui, mas a gente não diminui o ritmo, a gente não diminui os treinamentos, a intensidade tem que ser a mesma. Eu acho que
agora não dá para mudar tudo que a gente já fez, toda a campanha que a gente já realizou. A gente foi, como você falou, a gente já fez uma história até aqui, a gente quer continuar fazendo história e quem sabe com esse título. E a importância também, né, Carol, de poder disputar uma decisão no Alfredo Jaconi. A gente sabe que vocês já disputaram algumas partidas nessa temporada, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil contra o Fortaleza também, mas a decisão tem um ingrediente a mais e também faz com que a torcida se engaje mais, né? A gente vê as movimentações nas redes sociais da galera também, né, convocando os amigos para estarem presentes, por entenderem também o peso de um jogo como esse, de uma decisão de Campeonato Gaúcho. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós também, né? Qual que é a diferença, qual que é a importância de estar jogando no estádio principal do clube? A gente sabe que o gramado é um tapete, que a estrutura é ótima, mas também dessa parte da proximidade com o torcedor e de estar mesmo, né, no palco principal do Juventude. É muito importante. O que você falou, é a nossa casa. E ter o torcedor aqui com a gente, nos apoiando, é o 12º jogador. Então, a gente sabe que faz muita diferença o incentivo de amigos, de familiares. A gente se sente mais acolhida aqui, a gente sabe que campo é diferente, a atmosfera é diferente. Então, vai ser um ingrediente a mais para a gente também. Bom, essa chegada à final teve, né, uma classificação histórica sobre o Internacional, com direito a tanta emoção, né, com pênaltis, né, com o empate, né, no agregado depois das penalidades. Mas, Carol, até em função de tudo isso que aconteceu na decisão da semifinal contra o Inter, o quanto que isso deu confiança para vocês, né, para buscar esse título. Mas, além da confiança, né, como é que foi a conversa no vestiário após o jogo contra o Inter? O que vocês já têm conversado também sobre o que precisa melhorar, né, ou se tem alguma coisa para repetir também nesse primeiro jogo contra o Grêmio? O que a gente tem de melhorar, a gente está fazendo essa semana. Os erros que a gente cometeu nos jogos contra o Inter, a gente tem tentado melhorar essa semana. O que a gente teve de acerto é só aperfeiçoar, aprimorar mais e trazer para o jogo de domingo. Eu acho que assim, tem muita coisa, o que foi dito no vestiário, que para a gente, o jogo contra o Inter já passou. A gente viveu aqueles 2 jogos, a gente entregou tudo que a gente tinha aqui para entregar naqueles 2 jogos. Teve a emoção que teve, com emoção até o final, mas agora zerou. A conversa dentro do vestiário foi que agora zerou. Agora são 2 novos jogos que a gente vai entregar tudo de novo, melhorar o que a gente precisa melhorar, aperfeiçoar o que a gente já tem feito de melhor e partir para o jogo. Carol, eu acho não, né? Tenho certeza que esse é o melhor ano do Juventude desde a retomada do departamento, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Garantiu a permanência, está na final do Campeonato Gaúcho com chances de ser campeão. E aí eu queria te perguntar qual seria a importância disso para vocês, né? A gente sabe que o clube já foi tricampeão, mas não foi numa outra época, antes do fechamento do departamento feminino. Agora vocês têm a oportunidade de colocar mais ainda, né, o nome de vocês na história, porque já está pelo que foi feito ao longo de 2025. Então, o que representaria para ti, para vocês, para o elenco como um todo, né, essa conquista de título, esse gauchão de 2025? Eu acho que só iria coroar o ano que a gente fez até aqui. Acho que todo clube tem suas dificuldades, isso não é nenhum mistério, mas os objetivos que a gente impôs no começo da temporada foram objetivos bem claros, e a gente conseguiu conquistar até aqui a maioria deles, que era a permanência no Brasileiro, na elite do futebol feminino. Participamos de uma Copa do Brasil muito difícil, mas conseguimos passar de fase, pegamos um grande time qualificado, que foi o Corinthians. A gente sabia que ia ser muito difícil. E até aqui, coroar esse final de temporada com um título seria assim um marco na história desde a volta do departamento, e para a gente, assim, como atleta, para mim, no caso, seria assim muito especial estar participando de algo tão grande, de algo tão histórico para um clube grande que é o Juventude. E até, Carol, um pouco sobre isso, né? Você citou ali que agora, claro que o campeonato ele
ele zera, né? Porque é uma outra decisão, é uma outra fase. Mas o que o Campeonato Gaúcho ele também mostrou para você e até para o time, pode falar de forma individual, mas também coletiva, porque a gente viu além do Juventude, mas o Brasil de Farroupilha também fazendo frente para o Grêmio, né? Acabou tudo se decidindo no segundo jogo com um placar mínimo, né? Então as equipes do interior e o Juventude, que já é um time de Série A de Campeonato Brasileiro, fazendo frente à dupla Grenal, que é algo que a gente está acompanhando de forma mais recente. Mas o que o Campeonato Gaúcho também deixou de lição, ou lições para vocês até o momento, até aqui? Bom, eu acho que mostrou que o futebol feminino como um todo tem crescido. Não só os times grandes têm evoluído, e a evolução a gente pode ver, como você citou, do jogo do Brasil de Farroupilha contra o Grêmio, que brigou até o final, mesmo sabendo que seria um jogo muito difícil, mas brigou até o final e fez com que elas fizessem por merecer a classificação para a final. Você tem mais alguma pergunta sobre a parte de campo e da final do Campeonato Gaúcho? Vou fazer uma última. Eu queria entender mais um pouco sobre a situação da atleta ali. A Carol já citou para nós que ela não mudou rotina de treino, não mudou alimentação, mas assim, vai chegando mais perto do jogo, tem algum rito que tu faz, Carol? Com toda a tua experiência também, né, de quem já viveu clássicos também no Rio de Janeiro, sabe como é que é uma decisão também, com toda a experiência que tu tem, mas tu tem algum hábito assim que tu faz? Só veste meias brancas. Meias brancas. Depende, porque daí senão muda o uniforme, né? Daí tem que mudar, mas tu tem algum rito especial? Ou não é a adversária mesmo que é o que importa? Não, a gente tem sempre, não seria nem um ritual, né? Mas eu acho que cada jogadora e cada atleta tem a sua mania ali de eu só jogo com essa meia, eu só jogo com esse top, alguma coisa do tipo. Eu normalmente gosto de jogar com o mesmo top, eu faço a minha oração alguns minutos antes da partida, durante a semana. São coisas assim que já virou uma rotina pra gente, sabe? Já virou uma rotina pra mim. E o time que tá ganhando não se mexe, é o velho ditado. Carol, tu é uma atleta mais experiente. Eu queria te perguntar como foi pra ti o teu início do futebol, né? A gente sabe que agora, pras meninas é um pouco mais... Não sei se fácil seria a palavra, mas é um pouco mais acessível, né? A gente vê as categorias de base, tem times que tem categoria sub-12, por exemplo, né? E a gente sabe que isso é uma novidade, né? Em relação ao que era o futebol feminino há alguns anos atrás. E aí eu queria te perguntar como é que foi que tu iniciou no futebol, como é que foi que as coisas aconteceram, né, na tua vida e te trouxeram até o Juventude nessa temporada de 2025? Bom, eu venho de uma família de atletas, né? O meu tio foi jogador profissional no Rio de Janeiro, ele jogou em alguns clubes fora do Brasil também. Então, eu tenho uma família do futebol, na verdade. Eu comecei a jogar com 7 anos de idade, assim, eu fui minha primeira escolinha, mas desde que eu me entendo por gente, eu jogo futebol. Na frente da minha casa tem um campinho, eu jogava sempre ali, estava sempre nas escolinhas. Meu primeiro clube profissional foi o Vasco da Gama, e dali eu fui para outros clubes, fui para fora do país, graças ao futebol, graças a Deus também. E aí, depois que eu voltei para cá, eu joguei em outros clubes até chegar aqui no Juventude. Do tio, antes que a gente mude o disco? O nome do meu tio? Isso, do tio atleta. André Ladaga. Perfeito. Porque a galera tá ouvindo e tá curiosa também, né, pra saber. Vai procurar nas redes sociais. Já nessa dúvida. E a pergunta é, tem corneta desse tio? Tem corneta da família ou não? O pessoal, todo mundo sereno, te acompanha, não tem aquela cornetinha, como é que é? Sempre tem, né? Normal, é de família. Meu pai conversa muito comigo. A minha mãe nem tanto, a minha mãe é mais fanzona de jogou muito bem, o time foi muito bem, mas é coisa de mãe, né? Não tem muito o que dizer. E tu sempre foi lateral, Carol? Teve algum momento da tua carreira que tu atuou em outra posição, ou até talvez tenha começado em outra posição, né? Ou sempre foi ali mesmo na lateral que tu te destacou? Eu falo para todo mundo que eu não escolhi a posição lateral esquerda. A posição me escolheu, que meu tio era lateral direito. Eu tenho primos que já jogaram de zagueiros, mas eu jogo normalmente, às vezes jogo de ponta, já joguei de meia, até de zagueira. Não tenho nem altura para isso, mas eu joguei de zagueira.
Olha viu só? aí, é sempre importante, né? Vai que o professor Luciano precise, né? E a polivalência no futebol feminino, a gente sabe que é sempre uma arma, né? É sempre um destaque. Agora, Carol, assim, já passou, né? A gente fala especialmente do Rio de Janeiro, mas por outros clubes. Como é que foi a tua adaptação aqui também no Rio Grande do Sul, né? Na Serra Gaúcha, a gente brincava aqui nos bastidores sobre o frio, agora tá ficando um pouquinho mais calor. Mas essa adaptação também ao futebol do interior gaúcho, como é que tu tem visto, como é que tem se adaptado também a tudo isso? Em relação ao frio, foi assim, eu já tinha passado por isso, já peguei bastante a sensação térmica bem abaixo, mas o frio daqui é diferente, é muito diferente, o frio daqui dói na pele, mas foi uma adaptação bem tranquila, eu achei que seria um pouquinho mais difícil, foi uma adaptação mais tranquila. Em relação ao futebol e tudo mais, o grupo tem se fechado cada vez mais também. Então foi fazendo com que fosse mais fácil. Como é que foi, Carol, a tua experiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Tu já chegou lá falando inglês, tu foi aprendendo assim com a rotina, como é que foi que isso aconteceu na tua vida também? Eu saí do Vasco na época e fui jogar num clube que é conhecido lá no Rio de Janeiro. E tive a oportunidade graças a Deus me abençoou com uma oportunidade de ir com uma bolsa de ir para os Estados Unidos para jogar lá. Foi assim, eu não sei explicar como foi, porque eu não falava inglês, eu não falava nada, absolutamente nada. Cheguei lá e foi assim na rotina, foi acontecendo, Deus colocou pessoas e famílias maravilhosas na minha vida que foram fazendo com que essa adaptação, a falar e a me comunicar fossem mais tranquilos até o momento que eu fiquei lá. Tinha alguma brasileira no time, Carol? Essas pessoas que tu citaram eram brasileiras mesmo? Ou eram pessoas de outros países também, mas que tu foi aprendendo a se comunicar com elas ali com o passar do tempo? No primeiro ano que eu cheguei, só tinha eu de brasileira. O mais perto do português era uma mexicana, que ela era auxiliar técnica, e uma costarriquenha, que era o mais perto do português. De restante, era todo mundo no inglês, era todo mundo no espanhol, japonês. Mas já no meu segundo ano, uma das minhas melhores amigas, ela é inclusive de Porto Alegre, ela chegou lá e a gente se aproximou e foi ficando mais fácil. E até, Carol, assim, o quanto que isso te acrescentou, né, em termos de carreira, em termos de pessoa mesmo, assim, essa vivência longe do teu país, em uma cultura diferente, né, em sabendo que é uma escola que é uma das referências também quando a gente fala de futebol feminino, quanto que isso foi importante também depois na tua volta ao Brasil? Foi muito importante. Foi uma experiência, assim, incrível, que eu carrego para minha vida. Todas as pessoas que vêm conversar comigo e que falam, eu tenho vontade, eu sempre falo, vai, porque acrescenta muito pela cultura, por ser um país onde o Brasil se espelha, tem meninas que se espelham em atletas de lá, em como é gerido, em como é trabalhado o futebol feminino lá nos Estados Unidos. Foi uma experiência assim maravilhosa que eu carrego para minha vida, ensinamentos que eu levo até hoje, tenho até hoje comigo e vou levar para o resto da vida. E, Carol, teve algum perrengue que tu acabou passando nos Estados Unidos, assim? Eu vi um vídeo esses tempos de uma moça que ela também não falava inglês e ela contando que ela foi para os Estados Unidos e aí ela foi pedir uma comida num restaurante com a frase pronta na cabeça, ela ia dizer aquilo, a moça ia responder, ela ia dizer, ok, thank you, segue a vida. E aí a moça começou a fazer perguntas e ela começou a se... Quando ela viu, ela tinha comprado muitos pratos. Tudo que a moça dizia, ela falava yes, yes, yes. E aí as coisas saíram um pouco do limite. Teve alguma história, assim, meio bizarra que tu passou nos Estados Unidos? Com alimentação ou com idioma? Ou foi tudo assim... Foi tudo acontecendo de forma tranquila, mesmo com as adversidades? Não, uma experiência para quem foi para os Estados Unidos sem falar inglês nunca é tranquila. Nunca não tem história para contar. Sempre tem. Eu tive foi uma vez eu vim passar férias aqui no Brasil com a minha família, eu estava voltando para os Estados Unidos e sempre fazia pelo menos 2 conexões ou uma conexão. E numa dessas conexões eu já estava nos Estados Unidos e aí eu estava com a minha mala já indo buscar a minha bagagem que tinha sido despachada e eu fui parada pela polícia com os cães.
tinha um pastor alemão com a policial, e aí eu fui com o carrinho e ele foi, ela era uma fêmea, ela veio cheirando e veio farejando, e a policial pediu para eu parar, e eu não entendi o porquê, mas eu parei. Aí ela perguntou se podia abrir a minha mala, e eu deixei, abri a minha mala, e o cão foi farejando lá e tudo mais, e sentou. Aí me deixou preocupada, né, porque eu falei, eu não tenho nada na minha mochila, não tenho nada na minha mala, tá tudo tranquilo. Aí ela perguntou, você tem alguma coisa aqui que você passou por algum lugar, alguém fez a sua mala, alguém te ajudou? Eu falei, não, eu faço minha mala, mas que nada, minha mãe tinha me ajudado a fazer minha mala, só que eu falei que tinha sido só eu, que eu não sabia o que ia dar. Aí ela falou, mas tá tudo certo, não tem nada aqui não. Às vezes ela pode ter se confundido com cheiro, farejou alguma coisa que alguém tem encostado sem querer e tudo mais. Mas é só para você ficar esperta, não larga sua mala e tudo mais. Eu falei, meu Deus, eu achei que ela fosse me prender, mas deu tudo certo, ficou tudo tranquilo, não aconteceu nada demais. Pô, e sempre deve ser tranquilo quando a polícia te aborda Claro, no aeroporto, né? Deve ser. Plena, não tenho em todas nada. as atividades que tu já fez na vida, no mundo. Não tava pena, não. Cara, é um perrengue tanto, hein? Meus amigos. Já te aconteceu? Já te pararam no aeroporto? Não. Eu acho que eu ia ficar muito apavorada, assim. Né? Eu acho que talvez o processo de migração, talvez o que mais gere, né? Porque são perguntas que tu vai fazer, e aí tipo, tu sabe o que tu vai fazer e tu começa a ficar nervosa, né? Mas eu acho que é uma autodefesa mesmo. Carol, eu queria também, né, te perguntar, porque assim, 32 anos, né? Passagens por fora do Brasil, passagens aqui no Brasil, por clubes de camisa, né? Muito próxima agora de poder conquistar um título com a camisa do Juventude. O que tu pensa ainda, né, sobre a tua carreira? Tem alguma coisa especial, né? A gente sempre gosta de ouvir isso da atleta, se tem alguma coisa especial que tu ainda deseja enquanto atleta de futebol. Pode ser também alguma coisa tua pessoal, e até porque nós estamos chegando em um fim de ano, né? Então, momento de reflexão, momento de projeção. Então, como que o que a Carol ainda imagina, se tem alguma meta especial para ti? Eu acho que como atleta a gente sempre almeja o maior da nossa carreira, né? E a gente tem uma oportunidade agora, eu tenho uma oportunidade agora, jogando esses 2 jogos da final, de conquistar um título, de ter um título. Mas como projeção, eu sempre digo, né, que eu vivo um dia de cada vez. A gente vive tentando fazer planos, mas aquele lá de cima vem lá e muda os nossos planos e tudo mais. Mas eu agora estou pensando muito nessa final, querendo muito fazer um ótimo jogo, conseguir trazer esse título para casa. Como atleta seria uma grande conquista para mim. Carol, a gente te perguntou antes no teste, e eu vou refazer essa pergunta para os nossos ouvintes também, né? O que faz um bacharel em ciências do exercício? E por que tu escolheu essa carreira também, né? Tu pensa em continuar depois das 4 linhas ali, depois que tu encerrar dentro das 4 linhas, trabalhando também com futebol? Então, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia falar inglês, não falava nada, então eu tive que fazer um processo bem curto ali de adaptação, de fazer aula de gramática, de verbos e tudo mais. E aí, quando eu fui começar a fazer as minhas aulas realmente do que eu queria fazer, eu descobri que lá eles não fazem fisioterapia em si, não tem a área fisioterapia. Porque lá eles tratam a fisioterapia como se fosse uma área de medicina, fora, você faz os 4 anos, mas aí você tem que fazer uma prova, e aí você acaba indo cursar a fisioterapia em si, numa outra faculdade. E aí, quando eu descobri que eu não tinha como fazer isso, eu conversei com a minha professora lá, que é a minha mentora no caso, e ela falou, você pode fazer 2 anos de educação física e mais 2 anos de ciências do movimento, que é o bacharel em ciências do exercício. Falei, bom, é o mais perto que eu vou conseguir chegar, porque vai ter as mesmas matérias de fisioterapia e tudo mais, então tá tranquilo. Aí foi quando eu decidi fazer, eu tinha mudei o meu curso, e aí eu fiz esses 2 anos, na verdade, 2 anos de um, 2 anos de outro, e acabei me graduando em ciências, tenho meu bacharel em ciências do exercício. Eu pretendo sim, quero muito continuar trabalhando na área de futebol, ainda não decidi no que eu quero fazer, mas é uma paixão, é uma coisa de família, é uma paixão, uma coisa que eu amo fazer, e eu pretendo sim continuar trabalhando com futebol. Que graduação gringa! Não, eu ia dizer, tem uma informação bem importante, né? Vamos ver a Carol em
por muito tempo, né? Não só ali nas 4 linhas, mas também na comissão técnica de algum clube, quem sabe no Juventude. Então, uma Carol que vai seguir levando o nome da família, né? Eu gostei dessa história, né? Todo mundo é atleta. Estamos em casa, literalmente, né? Todo mundo do futebol. E é aquilo que a gente fala às vezes também, né, nos bastidores, que é importante também a gente ter pessoas que viveram o esporte. Então, ex-atletas, né? No meio do futebol ali, técnicas, preparadoras físicas, fisioterapeutas. A gente vê um exemplo agora claríssimo, né? De uma ex-atleta, que era atleta até ontem, que é a Rosana deslanchando, né? Então, fica o case positivo. E graduada, né? Se preparou pra isso, então É braba. Vamos para nossas perguntinhas? Vamos. Maravilhosas. É o seguinte, Carol, tá? Todo mundo que participa do Resenha das Gurias responde 2 questões, as mais complicadas. Claro que não, né? Não tem nenhuma chance. Mas é o seguinte, a primeira delas, a gente quer saber quem é a Carol Ladaga na resenha do vestiário ali, antes do jogo começar. Se tu dança, se tu é mais concentrada, se tu leva a caixinha, se tu coloca a playlist. Como é que é, hein? Eu sou um pouquinho de tudo, né? Eu sou a descontraída, eu chego ali, eu fico mais quietinha, mais na minha. Mas aí, com o tempo, eu vou me soltando, a gente vai brincando dentro do vestiário, tem aquela resenha, ajudo a escolher as músicas, danço, brinco, pulo quando tem que fazer. Eu sou bem tranquila, eu sou bem leve, porque acho que quando a gente é leve, óbvio, eu fico ansiosa, nervosa pro jogo, eu acho que é um frio na barriga que todo mundo tem. Mas eu tento descontrair, tento brincar ao máximo para que seja mais leve dentro do campo. E quem é, Carol, a atleta mais resenha do vestiário do Juventude? Ou quem são, né? Porque às vezes não é uma só que se destaca, tem algumas. Mas quem que vem na tua cabeça, assim, quando a gente fala de entregar a resenha no vestiário? Vixe, acho que a mais resenha... não tem como não ser a Rayane. Rayane, Bruna... todo mundo no nosso vestiário, todo mundo é um pouquinho de resenha, mas essas duas, assim, são Tom e Jerry. Não por brigarem, mas Tom e Jerry porque, tipo, fazem a gente rir, brincam, descontraem quando tem que descontrair, é muito legal. Antes da gente se despedir da Carol, acho que vale a gente pedir pra ela fazer um convite, né, pro torcedor do Juventude que tá assistindo ao Resenha das Gurias ou tá ouvindo no Spotify e estar presente no domingo, às 3 horas da tarde, o ingresso 2 quilos de alimento ou 1 litro de leite. Então, né, Carol, se tu puder fazer o convite aí, chamar a galera pra estar presente no Alfredo Jaconi também, fique à vontade. Fala, nação jaconeira. Tô aqui para convidar vocês para nos prestigiar, vir ser o nosso 12º jogador nesse primeiro jogo da final, domingo. Venha nos prestigiar, venha nos apoiar e a gente espera muito que vocês estejam aqui. Tá aí, né? A convocação tá feita. Tu vai estar, né? Nós estaremos, né? Nós estaremos também. Aliás, em seguida a gente vai trazer o serviço aqui, né? Mas para agradecer muito a Carol, né? Por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Sabe que é uma semana decisiva também, agradecer a assessoria do Juventude, porque é muito importante, né? A gente também ouvir esse lado. Já é uma campanha histórica, já tem tantos méritos, mas também para saber os bastidores, né? Conhecer a atleta, quem é a Carol também, que vai representar o Juventude na decisão. Então, e também o nosso desejo, né? De uma carreira, de uma sequência de carreira incrível, Carol, que teus sonhos se realizem. Exatamente. De Carol pra Carol agora. De Carol pra Carol, Marisa. Mas, Carol, te desejar tudo de bom, né? Que os objetivos sejam alcançados, como a Valéria falou. E também agradecer aos guris, né? Da assessoria do Juventude. Que a gente às vezes esquece de agradecer a galera no microfone, porque a gente apurrinha muito a paciência, assim, né? Então, agradecer ao Tadioto e ao Léo por nos ajudarem. E muita sorte, Carol. Muito sucesso pra ti, né? Obrigada por estar aqui com a gente no meio dessa semana de preparação, muito importante para nós ouvirmos também, né, os teus relatos, as tuas experiências e o torcedor, claro, né, acho que gosta ainda mais do que nós torcedor, de estar hein? presente ouvindo tudo isso. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço pelo trabalho que vocês fazem, de estar acompanhando o futebol feminino, acho que isso é muito importante e eu acho que tem que continuar crescendo. Obrigado pelo convite. E desejo tudo em dobro para vocês, que cada sonho se realize, que nesse final de ano seja um final de ano muito próspero e que a família de vocês sempre tenha muita felicidade, muito amor e que Deus os abençoe.
Meus amigos, então, primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, já anote na sua agenda aí, na sequência tem as informações dos ingressos, domingo, 15h, estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, você que é da capital é bem pertinho pra ir, tá? 2 horinhas, dependendo de quem tá dirigindo, até menos. Pra quem é de Caxias do Sul, bom, tá mais que convidado, né? Caxias do Sul, arredores. E claro que a Rádio Gaúcha também vai transmitir no YouTube de GZH. Pra você que tá fora do Rio Grande do Sul, né? Nossa transmissão, né? Nossa humilde transmissão. Já colocou a tua blusinha da RBS pra lavar, pra estar utilizando ela no final de semana? Já fui cobrada hoje, hein, pela chefia. Tá com a tua blusinha? Eu falei, sim, tudo certo, tá limpinha. Aliás, só esperando. Carol, Heloísa, teve um time aí que trabalhou em dobro, né? Na fase semifinal, né? Então, vamos dar uma valorizada aí, né? O sangue, né? A gente dá o sangue pela empresa. E a gente tava de férias, né? Mas agora vai pagar, agora vai pagar as férias. Vai honrar o salário ali, ó, milionário que ganha mensalmente. O que eu não estivesse antes, né? Mas é o seguinte, tá? Antes da gente trazer o recado dos ingressos, fique ligado, tem também o recado do Trilegal, com respeito à igualdade à vida é Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Também Vestibular Fevale, que está com inscrições abertas. E este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção para o site way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. E também aproveitar aqui para agradecer a KTO, né, que durante algumas temporadas também participou conosco aqui do Resenha das Gurias, do projeto do futebol feminino. Então a KTO se despede do Resenha, mas fica aqui também, né, o nosso agradecimento. E é sempre muito importante que as marcas também, né, estejam ao lado do futebol feminino. E a KTO participou aqui do Resenha, então fica o nosso abraço também. Muito obrigado pela parceria. As portas estão sempre abertas, né? E a gente fica também e agradece muito por essa parceria. Vou falar então, voltar a falar da decisão, ingressos, mais uma vez, acho que vale reforçar, hein, Carol? Então vamos lá. A partida é 15h do domingo, vai ser no Alfredo Jaconi e o serviço de ingressos é solidário. Então os sócios do Juventude têm a entrada liberada, gratuita, e as pessoas que não são sócias podem acessar o estádio mediante a entrega de 2 quilos de alimento não perecível ou de 1 litro de leite. Mas, para além disso tudo, sócios, não sócios, todo mundo que estiver presente precisa gerar o ingresso lá no site do Juventude. O serviço completo está lá no nosso site, que tem o link direto. Então, tu só clica e vai direto lá para o site do Juventude para emitir o ingresso. Então, estádio aberto, estádio principal. A gente valorizou muito isso, né? As 2 partidas vão ser em estádios grandes. A ida no Alfredo Jaconi e a volta na Arena do Grêmio. Então, é muito importante que o torcedor também se mobilize. A gente vê nas redes sociais também, né? A galera comprando e entendendo a importância destes 2 jogos. Então, fica aqui o reforço para quem estiver presente, né? Para quem estiver em Caxias do Sul ou quem quiser sair aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana para assistir a partida. Domingo, 15h, 2 quilos de alimento não perecível ou 1 litro de leite. É importante que é o seguinte, tá? Você vai acompanhar uma grande decisão de Campeonato Gaúcho. Vai poder estar no estádio, né? Para quem ainda não conhece, para quem é torcedor do Juventude e ainda não conhece o estádio, uma baita oportunidade. Também para quem é gremista e mora em Caxias do Sul, também para acompanhar e ainda vai estar fazendo um ato solidário. Então tem muita coisa, né, para você. E aqui de Porto Alegre é o quê? É o Caxiense? Caxiense, né? Caxiense. Tem o Unisul também, eu acho, que, que vai pra Caxias do Sul. Tem várias opções. Tem várias opções também, galera. Tem muita coisa, então, tem muita assim, A gente só não dá carona no carro da EBS, porque vai realmente lotado. não dá. E já vai lotado. Porque, né, poderíamos. Mas então, assim, ó, não dá pra perder. E se você que tá fora aqui do Rio Grande do Sul acompanhando, já sabe, né? Pra você que tá acompanhando o Resenha das Gurias aqui no YouTube de GZH, aqui mesmo nesse canal, a gente vai estar diretamente do estádio Alfredo Jaconi, trazendo todas as emoções na Rádio Gaúcha e também com imagens do jogo, tá? Uma equipe toda preparada aí, você vai conhecer a equipe no domingo, né? É um grande elenco. Surpresa, é um grande elenco. Vambora, é então? Isso, bora. Vambora se preparar pra final. Roupa pra lavar da final do Tem Gaúcho. muita coisa, né, pra estudar, tem muita coisa pra fazer. E você ficou com esse baita Resenha das Gurias, tá? Muito obrigada pela audiência. Valeu, Trilegal. Valeu também, Universidade Fevale. A gente volta na próxima semana.